paz, irmãos, amados mesmo. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Pensava eu, enquanto cantávamos, poderíamos estar em tantos lugares, até perdidos por aí, em alguma situação difícil, mas o privilégio de estar com vocês é maravilhoso. Quero agradecer ao Senhor por isso. Vamos então, meus amados, abrir a palavra do Senhor na carta segundo o apóstolo Tiago a escreveu para a igreja, no capítulo 4, dos seus versos apenas 11 e 12, onde nós basearemos a meditação, palavra do Senhor, o sermão de hoje pela manhã. Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12. Hoje nós trataremos sobre a justiça de Deus, outra atributo ou outra perfeição que Ele comunicou a nós quando nos criou, sobre justiça de Deus, atributo moral, no aspecto da moralidade, e Ele comunicou isso a nós. Já vou antecipadamente pedir ao diácono Guilherme que deixe separada a primeira música que se virá para a nossa introdução, seu último slide, mais ou menos. Vamos então ler a palavra do Senhor, sentado como estamos, mas reverentemente, ouçamos a leitura do texto e aí prosseguiremos com a exposição. Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12, diz assim: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és o observador da lei, mas juiz. E um só é legislador e juiz. Existe outro. Aquele pode salvar o que pode salvar, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és para julgar o próximo? Que o Senhor aplique a sua palavra, meus irmãos, em nossos corações. Nós vamos tratar, como nós já anunciamos, sobre a justiça de Deus. É um atributo moral, ou seja, uma perfeição da moral do Senhor. E essa perfeição Ele comunicou. Por isso que a gente tem esse senso de justiça. Não veio de outro lugar. Esse senso do que é certo, do que é errado fazer, veio de Deus quando nos criou. Todo homem sabe que matar é errado, mesmo aqueles que matam. De onde veio isso? Da criação do Senhor, da forma como Deus nos fez. Romanos capítulo 2, verso 14 e 15 diz que Ele imprimiu a sua lei no nosso coração quando Ele nos criou. Ele colocou dentro de cada homem aquilo que Ele entende que é certo, que é errado. Por isso que você não precisa dizer a ninguém, a nenhum homem, de nenhuma tribo, de nenhum povo, que matar é errado, que roubar é errado. Esse senso de justiça do que é certo, que é errado, foi colocado em nós na hora da nossa criação. Então, por isso que a gente chama de atributo que Ele passou para a gente, comunicou na hora que Ele criou. A gente já falou sobre os atributos incomunicáveis, ou seja, as suas perfeições que Ele não passou. Por exemplo, Ele não passou a sua imutabilidade a nós, sua singularidade, ninguém é como Ele. Ele não passou a sua infinitude, sua eternidade, não. Mas nos atributos que nós vimos até agora, atributos de intelectuais, de inteligência, Ele passou para nós sabedoria, conhecimento, tudo isso nós já vimos. Nos atributos morais, Ele passou para nós sua bondade, sua santidade, e agora nós estamos vendo a sua justiça. Por que nós estamos nessa caminhada de olhar para o ser de Deus? Eu disse isso no começo do ano, que a pandemia, ninguém contava com ela, ninguém fez previsão da pandemia, nenhum homem no mundo.
Mas louvado seja o Senhor, porque agora eu estudando, casa muito bem estudar o ser de Deus nesse momento, porque a gente, por exemplo, discute coisas, como é justo o que nós estamos passando, né? Cadê a bondade de Deus com tudo isso? São atributos que nós estamos vendo durante esse período, e entendo que foi programado pelo Senhor tudo isso. A justiça de Deus está ligada à santidade de Deus. A justiça de Deus não está ligada ao amor. A gente costuma ligar a justiça a amor. A gente diz assim, Deus é amor, mas também é justo. Não é assim que a gente costuma dizer? Amor e justiça é a mesma moeda, só de dois lados. Já ouviu alguém dizer isso? Essa é uma ideia, a princípio, equivocada. Porque a justiça não está ligada diretamente a amor, não está operando a santidade. Veja o que está colocado no cântico de hoje. Coloca lá, Guilherme. Vocês, irmãos, perceberam, liturgia é para ser pensada. Não é só vir aqui cantar, não é? Adorar, se arrepiar. Não, pode fazer tudo isso, adorar, se arrepiar, cantar, não tem problema, mas pense no que você está cantando. Coloca lá, Guilherme, por favor. Primeira música, o último slide. Santo, 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 Deus tu és, toda a honra, toda a glória, aquele lá. Primeira música, santo, Deus tu és. Pronto. Vamos com calma. Santo, santo, poderoso. Veja que a música trata de quê? De santidade. Continua aqui. Mais um pouco. Santo é o teu nome. Volte. Santo é o teu nome em todo lugar. Reto, justo é o teu querer, de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Por que o que ele tem feito é justo e bom? Porque ele é santo. A justiça está ligada à santidade e não ao amor. Amor está ligado ao quê? Bondade. Se lembra? Bondade. Pela bondade do Senhor, nós aprendemos que na bondade está ligada amor, graça e misericórdia. Mas a justiça é justo e bom. Pertence à santidade. Obrigado, Gui. Era só para ilustrar. Então veja, o que nós estamos dizendo aqui é que cuidado quando você vai pensar que a justiça de Deus é algo distanciado de todos os seus outros atributos. Não, é ligado à sua santidade. É a operação da sua santidade. É porque ele é justo, porque ele é santo. Porque ele gosta de justiça, porque ele é santo. Porque ele gosta das coisas certas e julga as coisas erradas, porque ele é santo. Não é porque ele é ruim. Não é porque ele não ama. Não é porque ele é um Deus maldoso, tirano. Não, isso é coisa que está dentro dele. Alguém já disse assim, isso sou eu, né? Alguém já disse, me perdoa, mas é maior do que eu, isso está em mim, não é? A gente não costuma dizer isso? Quando a gente faz alguma coisa, geralmente é coisa errada. Né? Geralmente é coisa errada. A gente diz ao marido, ou a mulher diz ao marido, o marido diz à mulher, mas minha filha, me perdoe, porque isso sou eu sou assim, né? Deus estivesse podendo dizer isso para nós, ele dizia, eu sou assim. Eu sou santo. Eu não posso agir de outra maneira. Isso vai contra o meu princípio. Isso vai contra a minha natureza. Por isso que eu pratico justiça. Porque isso está em mim. Isso é dele. E ela não está desassociada do amor. Presta atenção. Não são opostos. Presta atenção, aprenda. E amor, justiça complementa o amor, amor complementa a justiça. Presta atenção como é que isso se dá. É por amar o que é certo, é por amar as coisas corretas e para proteger o que é justo e o justo, é que Deus opera a sua justiça. Ou seja, o amor qualifica a justiça.
O amor dá qualidade à justiça, ou seja, essa justiça nunca será sem amor. Pelo contrário, a justiça sempre é motivada pelo amor. É diferente. Porque ele ama o que é certo, porque ele ama as coisas certas, porque ele ama o justo, porque ele ama, é que ele opera a justiça. Justiça qualifica, amor qualifica a justiça. O amor qualifica a justiça. O conceito de amor dos nossos dias é equivocado. É um amor que não corrige, não repreende, um amor que permite, é permissivo, é até abusivo o amor dos nossos dias. Deixa fazer o que quiser. Isso, a gente ganha pelo amor. Nas Escrituras, não. Amor implica correção. Amor implica cuidado. Cuidado esse de corrigir o que está errado. Cuidado esse de sempre fazer o que é justo e correto. O amor qualifica a justiça em Deus. Então é diferente. Pastor, o senhor falou tanto de justiça, mas o que é a ideia de justiça? A ideia fundamental de justiça é dar restrito apego à lei. É um restrito apego à lei. Tudo que é justo vem da lei. Você só fala de justiça se você sabe o que é certo e o que é errado. A ideia fundamental de justiça é de um estrito apego à lei. Entre os homens, ela pressupõe que há uma lei a qual eles devem ajustar-se. Quando a gente fala de justiça entre nós, é assim. Isso não é justo, quando a gente diz, né? Porque isso não está certo pela lei. Pela nossa convenção. Pelaquilo que nós convencionamos o que é certo e o que é errado. Por aquilo que as leis dizem o que é certo e o que é errado, e a gente fica dizendo, isso é injusto, isso está errado. Então o conceito de justiça está apegado à lei, diretamente apegado à lei. Às vezes, se diz que nós não podemos falar em justiça em Deus, isso quem dizia era Berkoff, que ele comentando, essa é a frase dele, porque não há lei a qual ele esteja sujeito. É verdade. Não há lei a qual o Senhor esteja sujeito, é verdade. Mas, embora não haja lei acima de Deus, certamente há uma lei na própria natureza de Deus. E é nesta lei, na natureza de Deus, que as outras leis estão subjugadas. Então ele é apegado sim à lei. A lei de quem? Dele mesmo. A lei de quem? Da sua própria natureza. É a lei nele mesmo que opera com as outras leis. E é por isso que o padrão de Deus sempre é elevado, elevadíssimo, pelo qual ele opera todas as outras leis. A lei da natureza foi ele que criou. Todas as outras leis, as leis morais que está no nosso meio, de onde partiu essa ideia de lei. E veja, e agora nos aproximando de Tiago, Tiago é extraordinário aqui nessa passagem. Por quê? Porque ele está tratando, a carta de Tiago, todo mundo sabe, a gente já expôs aqui, mas para relembrar vocês. A carta de Tiago é uma carta eminentemente da prática. O que você tem que fazer? Controle a língua, cuidado com a língua, né? Olha, não seja só ouvinte da palavra, mas operoso praticante, né? Tem gente que até para ouvir as escrituras tem problema hoje, né? Se distrair muito fácil. Tiago está dizendo assim, vamos dizer que você seja um bom ouvinte, né? Porque a maioria de nós hoje se interte com qualquer coisa. E agora com redes sociais e internet, aí fica mais fácil. Mas vamos dizer que você seja um bom ouvinte. Mas Tiago diz, não é preciso só ser um bom ouvinte, tem que ser o quê? Um operoso praticante. Tiago, o negócio dele é com prática. Mas só que a prática em Tiago está ligada a conceitos teológicos, bíblicos, extraídos das Escrituras, como um todo. Quando ele vai falar, presta atenção, quando ele vai falar de discórdia e contenda entre os irmãos, que é o capítulo 4, ele usa o conceito da justiça de Deus para regular a contenda
e a discórdia entre os irmãos. Que coisa extraordinária Tiago faz aqui. Veja o verso 4. O capítulo 4, desculpe, verso 1. De onde procede as guerras e a contenda entre vós? Veja que ele está tratando de contenda. De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? É de lá, da pecaminosidade, do velho homem, como orou o nosso irmão diácono Jefferson. É de lá, daquele velho homem, daquele pecado, daquela coisa suja, que vem de lá nossas contendas e nossas brigas. Vem dali. De onde, senão, daqueles prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e não podeis ter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Sabe por que vocês pedem? Vocês pedem para embanjar os vossos prazeres. A motivação do nosso pedido, Tiago está dizendo, que é muitas vezes para esbanjar os nossos prazeres. E aí ele continua, ele vem em ciúme, contenda. Aí verso 7 ele diz, sujeitáveis, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que vocês fazem isso? Se aproximem de Deus, chegai-vos a Deus, e ele chegará para vós outros. Purificai a mão, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aí ele no verso 10 diz, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, sempre quando Tiago usa a palavra irmãos, ele está chamando a sua atenção e a minha, porque ele vai falar coisas importantes. Aí o verso 11 ele diz, irmãos, não falei mal um dos outros, porque aquele que fala mal do irmão, se eu estou falando mal do irmão, Tiago levou a coisa para o seguinte, às vezes a gente está fazendo um comentário do irmão, não é isso que Tiago está dizendo. Comentar algo técnico de um irmão, ou você comentar de mim, ele não está dizendo isso, ele está dizendo que vocês falam mal a ponto de julgá-lo, de taxá-lo como tal. Essa é a perspectiva de Tiago. Às vezes a gente comenta sobre algum irmão, mas a gente nem por isso se apressa em dizer aquilo não presta, aquilo não vale nada, não vale nada, não vale nada. Você não faz isso. E Tiago está dizendo assim, que aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão, no sentido de julgá-lo. Fala mal de quê? Ele não, veja para onde é que Tiago vai com isso, meu amigo. Fala mal da lei. Estou entendendo, Tiago. Como é que é? Falar mal da lei? Que é isso? Eu não estou falando do irmão, não estou falando nada de lei, não, meu filho. Porque todo julgamento é baseado numa lei. A sua lei, muitas vezes. A minha lei. Todo julgamento é baseado numa lei. Quando você faz um julgamento, você está baseado na sua própria lei, muitas vezes que você criou e não na de Deus. Mas Tiago está dizendo assim, se você está julgando a lei, e eu espero que vocês estejam julgando a lei, o irmão pela lei de Deus, porque é essa que vocês serão julgados. Parece que está havendo a contradição entre o Senhor Jesus e Tiago aqui não está. Jesus disse lá em Mateus 7, não julgueis para não ser julgados, mas se vocês julgam, saibam que com o mesmo critério que vocês julgam, os outros lhes julgarão. Jesus não está reclamando de juízo. Jesus está dizendo o seguinte, cuidado com a lei, o critério pelo qual você julga, viu? Tiago está pensando na mesma coisa. Tiago não está reclamando de você julgar propriamente o irmão. Ele está reclamando da lei que você está se utilizando para julgar o seu irmão. Por isso que ele diz, se seu irmão fala mal, se você fala mal do seu irmão, a seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. O problema aqui para Tiago é que quando eu estou julgando alguém, e esse julgamento deveria ser pela lei correta de Deus, eu não estou mais no lugar de ser observador da lei, como todos nós temos que ser, agora eu estou no lugar de Deus. Juiz do meu irmão.
E aí onde é que está o erro? Aí é errado, aí é pecado. Por isso que ele arremata extraordinariamente. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e pode perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Tiago lembra de princípios básicos, lembrando para nós o seguinte: quem é o único juiz? Quem é o legislador? O que é o legislador que cria o quê? Leis. O Senhor é o único legislador e o único juiz. Ele cria a lei e ele julga pelaquela lei que ele criou. Então, nós deveríamos pensar nisso quando estivermos pensando em falar dos nossos irmãos ou de qualquer coisa. Então, vamos olhar para esse texto de Tiago e tirar lições aqui preciosas sobre justiça de Deus, bem rapidamente. Primeira grande lição, que Deus é o único justo. O justo, de fato, é o Senhor. Veja o verso 12, não é isso que ele diz? Um só é legislador e juiz. Um só. Não existe outro. Um só. E esse um, Tiago está se referindo a quem? A Deus. Então, a primeira grande lição do texto é que Deus é justo. Veja, isso está espalhado nas Escrituras, meus irmãos. Olha, tem uma infinitude de versículos dentro das Escrituras sobre justiça. Veja alguns. Veja o Salmo 145, verso 16. Declara o seguinte: justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Salmo 145, verso 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, em todos os seus procedimentos. Benigno em todas as suas obras. A sua justiça absoluta, aquilo que é absolutamente nele, está ligada a seu ser, de onde todas as outras leis são subjugadas. Ele é essencialmente justo. Ele não pode falhar. Ele não pode errar no seu juízo. Ele não está errando no juízo agora, do qual nós estamos submetidos. Nesse período de pandemia, o Senhor não está errando no trato. Ele está tratando com cada um de nós à medida que nós precisamos neste tempo. Porque isso é impossível nele. Ele não pode falhar, senão ele não é Deus. Senão eu e você estamos perdendo tempo aqui, está adorando, ouvindo a sua palavra, a explicação das Escrituras Sagradas. Ele não titubeia, ele não desvia do caminho. Ele é um caminho reto, de retidão. Ele não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ele trata com os homens dessa maneira. Então, nesse sentido, por ele ser justo, uma das características da sua justiça, que é uma justiça regencial. O que é isso, pastor? Justiça de reger o mundo da maneira correta. Onde é que a gente vê isso? Salmo 9, verso 8. Diz assim: ele julga o mundo com justiça e os povos com equidade. Você lembra desse salmo muito famoso? Salmo 9, verso 8. Ou seja, a sua justiça é regencial. Ele rege as nações. Ele coloca rei, ele tira rei. Ele faz tudo de forma perfeita. Como diz Daniel, capítulo 4, verso 35. Ele coloca rei, tira rei. Ele manda no mundo, ele governa as nações com justiça e equidade. Ele rege com a sua justiça tudo o que está criado. Mas só a criação, pastor? Os homens ele desprezou? Os homens ele deixou por conta própria? Não. Ele rege os homens. Isaías 33, verso 22 diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. Veja, se lembra da ideia de Tiago? Tiago está lendo Bíblia, viu? Os apóstolos também liam Bíblia, viu? Tiago está falando aquilo lá, baseado na revelação das Escrituras, viu? Do Antigo Testamento. Tiago está dizendo, ele é juiz e legislador. O que é que Isaías já disse há muito tempo antes de Tiago? Porque o Senhor é nosso juiz.
o Senhor nosso legislador, mas só que Isaías não parou aí. Isaías diz assim, o Senhor nosso rei, Ele nos salvará. Ele rege as nações com a sua justiça e os povos com equidade. Então, a primeira característica, a primeira lição é que Deus é essencialmente justo. E dentro dessa lição, dessa essencialidade de Deus, a primeira característica da sua justiça é que é uma justiça regencial. Ele rege todas as coisas com a sua justiça. Segunda lição, está no texto de Tiago também. Todo o seu proceder é justo. Como é que é? Tudo que ele faz é perfeitamente justo. Pastor, isso não é clichê evangélico? Isso não é uma repetição? Não. Porque isso está revelado nas Escrituras, então não é apenas um clichê, mas pior, ou melhor, está externalizado na regência do mundo, na prática do mundo. Só quem sabe o que está fazendo com o mundo é aquele que o criou, é o próprio Deus. Vejamos isso mais de perto. Deuteronômio, capítulo 4, verso 8, Moisés diz assim, veja, Moisés que teve relacionamento com o Senhor diz assim, e que grande nação, eu pergunto a vocês, Moisés está fazendo a pergunta, que grande nação a que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos propõe? Quem é que tem? Veja, Moisés está perguntando o seguinte. Olha, eu estou acabando de dizer a lei do Senhor aqui, para vocês, muito bem. Agora eu pergunto a vocês, quem é a nação? Qual é a nação que tem os estatutos e os juízos tão justos, tão perfeitos como esse que a gente tem? Quem é? Quem que vocês sabem aí? Sabe qual é a resposta para essa pergunta? Ninguém. Porque ninguém tinha Deus como seu governante. Só quem tinha era Israel. Então é por isso que eu digo aos irmãos, na revelação mostra a lei de Deus como perfeita, mas na prática, até Moisés disse assim, olha, você pode pegar essas leis que eu dei agora para vocês, e vocês veem que isso se aplica toda hora na vida de vocês. Isso é justo, justíssimo. Por isso, que mais duas características dessa justiça. Ela é remunerativa e retributiva. Ela remunera. O que é remunerar? É pagar algo, né? É dar um benefício para alguém. E o que é retribuir? Às vezes, aqui usada necessariamente como punir. Então Deus sempre nos concede algo porque Ele é justo, mas também Ele nos pune porque Ele é justo. Então vamos ver. Salmo 58, verso 10 e 11 diz assim: alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga a terra. Então se dirá, Davi disse, vai chegar uma hora que todo mundo vai dizer assim, há justiça na terra. Já houve essas horas, né? E está havendo agora, né? Nesse exato momento, Deus tem visitado o mundo com a sua justiça, fazendo entender a todos os homens que eles são fracos, que eles não dominam nada, que a ciência não resolve nada. Cadê a ciência agora para salvar 100 mil pessoas no Brasil? Quebrou o orgulho de todo mundo para mostrar que Ele é o juiz de toda a terra. Além disso, tratou da natureza. Pesquisa recentemente diz que os mares estão limpinhos. Desmatamento diminuiu muito.
está fazendo o que eu e você devia fazer. Cuidando daquilo que ele criou. Disse que peixes que estavam em extinção melhoraram bastante sua população. Mares limpos, natureza respirando melhor. Deus é o juiz de toda a terra. Queira você acreditar nisso ou não. É uma questão sua. Mas ele mostra isso de tempos em tempos. Ele visita o mundo para dizer, epa, isso aqui tem dono. Me lembro em 2010, quando fiquei preso no aeroporto de Amsterdã, os irmãos acompanharam aquela viagem para a Coreia. 15 dias a Europa parou, porque um vulcão que, tanto tempo, resolveu acordar. Resolveu acordar, foi? Eu estava dormindo, disse, eu vou acordar agora. Não, senhor, eu não tenho fé para isso, não. Eu não tenho fé nesse acaso de jeito nenhum. Eu tenho fé na provisão do Senhor, que fez duque e duquesa secar peça íntima no braço. Eu vi. Lavar a peça íntima no balcão do banheiro do aeroporto e secar aqui. Porque não tinham de estender. Deus é justo juiz de toda a terra. A sua justiça é retributiva. Ele paga, ele recompensa o justo, mas é remunerativa, porque ele recompensa o justo, mas retributiva também, porque ele pune o ímpio. Por causa disso é que nós não podemos julgar. É por isso que Tiago está dizendo, vocês não devem julgar os irmãos, porque somente Deus é capaz de retribuir todos os homens de forma justa, não é você, não sou eu. Só o Senhor pode isso, só a prerrogativa dele. Eu não posso dar a vocês o que vocês merecem ou punir vocês com o que vocês merecem. Não, isso somente é prerrogativa divina. Por isso que Tiago está dizendo, vocês estão agora tomando o lugar de Deus, de juiz. Há um só legislador, um só juiz. Aquele que pode salvar, ou seja, justiça o quê? Em Tiago, veja a justiça remunerativa em Tiago. Aquele que pode salvar, ou pode fazer o quê? Perecer, retributiva. Pastor, você está usando esses termos aí meio... Não, mas eu estou só tentando facilitar para você, porque as Escrituras estão dizendo isso. Ele tem poder para salvar, retribuir. Salvar, remunerar. Perecer, retribuir. Sentido de punição. Mateus 25, 21, mostra claramente que o Senhor sabe retribuir o justo. Veja, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Se lembra da parábola dos talentos? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A parábola do talento, quem está contando é quem? O Senhor Jesus? Jesus Cristo. E ele está dizendo lá na parábola do talento, em Mateus 25, 21, que Deus sabe retribuir o servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Ao servo infiel da parábola, ele diz o quê? Servo mau e negligente. Até o que você tem lhe será tirado. Ação remunerativa de dar, ação retributiva de punir. Essa é a justiça divina. Ele abençoa, amaldiçoa, ele recompensa ou pune. Não tem escapatória. Às vezes fica-se com medo de falar sobre isso, mas a Bíblia é escancarada sobre isso. Fica com medo de botar Deus muito carrasco e arbitrário. Mas peraí, você quer inventar outro Deus? Eu prefiro da Escritura, que se revelou. A gente vai inventar outra coisa? O discurso pode não ser bonito, mas não estou nem aí para o discurso. Eu quero saber se é verdadeiro ou falso. E a verdade é que o Senhor remunera, abençoando, dando e pune, retribuindo. Isso é bíblico. Por isso que, agora só que essa
remuneração não é porque a gente merece, não, viu? Não fica achando porque você está salvo, vai para o céu, que você é melhor do que aquele que pereceu e foi para o inferno. Não. Não há mérito nenhum em você e nem em mim. Lucas capítulo 17, verso 10, deixa isso muito claro. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Quando você vem para um culto dia de domingo, quando você participa dos departamentos, quando você trabalha para o Senhor, quando você faz a obra de evangelização, no final de tudo você tinha que dizer assim: servo inútil eu sou. Sabe por quê? Porque você recebe essa recompensa. Jesus está ensinando isso em Lucas 17, por causa da bondade e da misericórdia do Senhor. Tratando sobre isso, a nossa confissão de fé diz assim: tão grande é a distância, Confissão de Fé, capítulo 7, verso 1. Tão grande é a distância entre Deus e a sua criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderão fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio do pacto. A nossa confissão está dizendo o seguinte: se vocês recebem alguma coisa, não foi por causa de vocês. Não é por causa de vocês. É por causa do Senhor Jesus Cristo, que cumpriu o pacto no nosso lugar, que cumpriu toda a lei do Senhor. Por isso, mais uma vez, relembrando a bela oração do diácono Jefferson, ele disse isso, quando estava falando de perdão de pecado. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado por Jesus Cristo. Nós temos que dizer isso toda hora. Porque nenhum mérito é seu. E o que você recebe não é mérito seu. Por causa de Jesus Cristo. Claro, isso nos impele a fazer o quê? A viver de qualquer vida. Porque Jesus morreu também. Paulo diz, de forma nenhuma. Apóstolo Paulo dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, é verdade. Mas se a graça superabundou, vou pecar, Paulo diz, de modo nenhum. Porque os que nasceram de novo amam a santidade. Amam ser igual ao seu Deus. Querem ser igual ao Senhor Jesus Cristo. De forma nenhuma. Então, cuidado com isso, meus amados irmãos. E para a gente falar só um pouco de retribuição, veja Salmo 7, 11 e 12. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Eu gosto do Salmo 7. Nós expusemos ele um mês atrás. Deus sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco e tem-no pronto. Salmo 7, verso 11 e 12. Eu gosto dessa passagem aqui porque alguém diz assim, mas tá, esse Deus é tão justo e a fome campeando. E a miséria aí batendo nas portas, pastor. Cadê essa justiça de Deus? Cadê a justiça de Deus que homens corruptos estão assolando a nação nesse momento? Como foi o caso de muitos governadores que foram até presos pela Polícia Federal. Cadê Deus, pastor? Cadê Deus? Cadê a justiça? Quantos de nós já nos fizemos esses questionamentos? E quantos estão fazendo agora, nesse momento? Cadê Deus que não dá na cara daquele meu irmão, daquele meu cunhado, daquela minha tia horrível? Cadê Deus? Deus está vendo tudo o que você vê. E indignado. Indignado. Veja o Salmo 11, verso 11 do Salmo 7. Deus é justo juiz, Deus sente indignação todos os dias. Todos os dias o Senhor sente raiva. Todos os dias o Senhor sente indignação. Todo santo dia Ele vê o que você vê. Todo santo dia. Na frente da santidade do Senhor, essa miséria que acontece no mundo. Todo dia Ele vê. Todo dia. Se você sente indignação que não é santo, imagine Ele. Imagine o Senhor. Todo santo dia. Ele vê isso que você vê e se indigna. Agora,
As pessoas que estão reclamando dessa ausência da justiça de Deus, ela mesma pratica injustiça. E ela mesma faz com que esse caos se prolifere. Quando Deus nos criou, disse, dominai e sujeitai. Colocou a responsabilidade de tomar conta do mundo em nós, os homens. Então, se você fala de miséria, de pobreza, e você tem comparado com o quê? Com isso. Você comeu hoje. Vai comer de meio-dia, vai comer à noite. Qual o projeto pelo qual você tem combatido a erradicação da miséria? Cuidado das coisas da natureza. Como? Separa o lixo, faz a coleta seletiva, encaixa direitinho. Começa dali, né? Então, às vezes a gente reclama daquilo que nós deveríamos estar fazendo. E botamos a culpa em Deus. Não, e não se preocupe não. Deus vai retribuir a cada um, fique tranquilo. Não escapa não. Veja, verso 12 diz, se o homem não se converter, afiará Deus a espada. Está afiando. E já armou o arco, está prontinho. Se preocupe não. Acompanhe a vida dessa pessoa que você reclama que ela é injusta e veja o final dela. Agora, cuide da sua, viu? Cuide da sua. E eu devo cuidar da minha. Porque esse negócio de ficar sendo juiz dos outros, já vimos que não é bíblico. Agora, nós temos que andar no caminho da justiça. Agora, não se preocupe com a justiça de Deus, não. Ela não tarda. Ela só chega no momento certo, exato. E quanto mais ele está demorando, Paulo disse que é por causa de... É Pedro, agora me foge a memória. É por causa do tempo para arrependimento. Deus está deixando um tempo para que você se arrependa, que eu me arrependa, para depois você dizer assim, ninguém me avisou. Eu não sabia disso. Todos saberão. E todos serão julgados de forma justa. Ninguém terá desculpa. Nenhum advogado ficará diante de Deus dizendo assim, ah, não, mas foi injusto, ele não teve tempo. Ele não ouviu que estava errado, pastor. Senhor, né? Pastor não. Diante de mim não, diante dele. Ninguém vai dizer assim, não houve tempo. Não esqueça, o Senhor retribuirá. Por isso que o apóstolo Paulo diz, mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Em Romanos capítulo 3, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? Deus, o apóstolo Paulo está crendo que ele vai aplicar a sua ira. E ele vai fazer isso mesmo. E para fecharmos, meus irmãos, última lição, para partirmos para o encerramento de hoje. Aqueles que nasceram dele também devem proceder com justiça, viu? O verso 11 de Tiago diz isso. O verso 11 de Tiago diz, aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei. O que eu e você temos que ser? Praticantes da lei. Logo, praticantes de justiça. Nós não fomos chamados para juiz, nós fomos chamados para obedecer a lei. É o contrário. O justo juiz é o Senhor. Ou seja, devemos viver de conformidade com a lei de Deus. Amando a Deus sobre todas. Qual é o resumo da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, ao invés de estarmos preocupados se Deus está sendo justo ou injusto, eu e você deveríamos nos preocupar de viver a vida justa, a vida reta, a vida que glorifica a Deus, porque nós fomos criados para isso. Você não é juiz de ninguém, nem da sua vida você é. Você não é juiz da sua família. Você não é juiz nem da sua vida. Quem é juiz da sua vida é o Senhor. Então, ao invés de estar preocupados com o julgamento, nós devíamos estar preocupados em andar o quê? De forma correta. E andar de forma correta, muitas e muitas vezes, são fazer escolhas. Escolhas sérias na vida. Andar de forma correta, muitas vezes, ter que romper com pessoas para ficar com Deus. Romper, que eu digo o seguinte, romper não com a pessoa em si, o relacionamento pessoal, romper com a atitude de pessoas.
atitude de pessoas para manter a relação com o Senhor. Muitas e muitas vezes nós precisamos fazer isso. Isso não é julgar ninguém, é apenas escolher o lado certo da história. É apenas escolher o lado correto do Senhor Deus. E se nós estamos falando de justiça de Deus, é preciso ver Cristo aqui. Cristo é o justo, porque Ele é quem andou do lado certo da história, Ele é quem andou obedecendo ao Senhor, é Ele quem andou e recebeu por isso toda a santa ira pelo pecado dos justos. Deus é quem recebeu a justiça remunerativa, Jesus Cristo, recebeu a justiça remunerativa de Deus e a retributiva. Primeiro ele recebeu a retributiva quando? Quando fez-se pecado, fez-se maldito na cruz e morreu e disse ao Senhor, está consumado. Ele recebeu o cálice da ira de Deus. Ele bebeu o cálice do Salmo 75, verso 8. O Senhor tem na mão uma taça, cujo o vinho espuma, cheio de mistura, dele dar a beber. Sovem-se até a última gota, bebam todos os ímpios da terra. E aqueles que estão nele, mesmo sendo pecadores, não receberão mais a punição que é devida. Aqueles que estão em Cristo Jesus não beberão mais desse cálice. Por isso que em Mateus capítulo 26, verso 39, ele diz assim, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Qual era aquele cálice que Jesus estava pedindo para sair? Para deixar de beber. O da ira santa de Deus. A ira do Senhor é a sua operação da justiça retributiva. A ira está ligada com justiça. E a ira dele é santa, justa. Pastor, eu e você se iramos, Jesus Cristo diz, pode irar, mas não peque, viu? Porque geralmente a nossa ira produz pecado. Mas a ira de Deus não, produz justiça. Jesus Cristo disse, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. O cálice que era meu e seu. Nós íamos bebê-lo até a última gota. Jesus bebeu por nós. Jesus virou a mesa, prepare-me a mesa na presença dos meus inimigos. Os inimigos éramos nós. O cálice da ira estava na mesa. Ele virou o Salmo 23, verso 5. Ele virou para o lado dos inimigos e bebeu no nosso lugar. Você e eu, louvado seja Ele eternamente, não vamos mais experimentar isso. Porque Ele bebeu no nosso lugar. Agora, aqueles que... E reflitamos se estamos ou não nessa condição. Aqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Aqueles que não estão nem aí para Deus e para a sua lei, beberão esse cálice da ira. Não receberão mais punição que era nos devida. É justo isso? Não é justo. Nós não vamos beber mais o cálice da ira de Deus. Foi justo isso em Cristo Jesus, porque Ele se colocou no nosso lugar e pagou o preço do nosso pecado. Ele recebeu a justiça remunerativa como? Deus o ressuscitou e agora Ele está sentado nas regiões celestiais, governando e vem julgar o mundo. Mas a nós, se alguém fosse ver, mas não é justo vocês não beberem isso não, vocês são pecadores tanto quanto nós. Mas não esqueça, isso chama-se de graça, amor, bondade, misericórdia. Justiça nunca está desassociada de amor. Se lembra lá do começo? Justiça é qualificada pelo amor de Deus. Você é um gracioso. Você e eu recebemos misericórdia. Não vamos receber mais do que a gente merecia. Por causa de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Portanto, meus irmãos, não devemos desconfiar da justiça de Deus em nenhum momento. Fome e miséria são algo que nós estamos produzindo.
Devemos esperar somente pela justiça dele e de homem mais nenhum. E, por fim, devemos praticar a justiça se somos filhos de Deus, permanecendo nele e guardando os seus mandamentos, como disse o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 15. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como é que vocês permanecem em mim e eu em vós? Guardando tudo o que eu vos tenho ordenado. Então, praticar justiça é isso, é guardar a lei de Deus em nosso coração, amando ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nunca esqueça, não desconfie, a aplicação é essa, não desconfie da justiça de Deus, espere somente na justiça de Deus e pratique a justiça de Deus, obedecendo os seus mandamentos. Portanto, eu queria encerrar nossa mensagem de hoje com o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Já agora, ainda não completamente, mas já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Louvado seja Deus. Ele tem a coroa da justiça preparada para nós. Louvado seja o Senhor. É por causa do seu amor e da sua fidelidade que eu posso esperar na justiça de Deus e a coroa da vida que está me preparada, me será dada, e eu não tenho dúvida disso. Isso é consolador. Isso é acima de circunstância. Isso é acima do que nós estamos vivendo hoje nesse tempo difícil de pandemia. Qualquer coisa, isso está acima. Porque se a morte enfim chegar, a coroa da justiça será me dada eternamente. Que o Senhor nos ajude a continuar acreditando nisso e vivendo por isso, para a glória de Deus.